Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Com base no Espiritismo, como entender as chamadas mortes prematuras? A generalização não é regra que possa ser considerada diante da imensidão de informações e revelações oferecidas pelo Espiritismo. Como afirmado por um espírito no Evangelho segundo o Espiritismo, nada ocorre sem uma finalidade inteligente, tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Muitos pais deploram a morte prematura dos filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios. Dizem consigo mesmos, tudo foi pura perda. À luz do Espiritismo, porém, não lamentam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo tendo a certeza de que veriam morrer os seus filhos. Porque sabem que se estes não a aproveitam na vida presente, essa educação servirá, primeiro que tudo, para o seu adiantamento espiritual. Que serão aquisições novas para outra existência. Que, quando voltarem a este mundo, terão um patrimônio intelectual que os tornará mais aptos a adquirirem novos conhecimentos. Como essas crianças que trazem ao nascer ideias natas, que sabem, por assim dizer, sem precisarem aprender. Se, como pais, não têm a satisfação imediata de ver os filhos aproveitarem da educação que lhes deram, gozá-lo-ão certamente mais tarde. Quer como espíritos, quer como homens. Talvez sejam eles, de novo, os pais desses mesmos filhos que se apontam como afortunadamente dotados pela natureza. Que devem ter as suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal, pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde desgostos e pesares que aqueles suscitarão em nova existência. Realmente, quando a morte se faz presente nas nossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizemos muitas vezes: Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos cheios de decepções. Enfim, leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Aconselho os espíritos superiores que é nisso que temos necessidade de nos elevarmos acima do plano terreno da vida, para compreendermos que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal. A sábia previdência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da nossa? Podemos pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, nos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se meditássemos melhor o porquê das dores que nos atingem, encontraríamos sempre a razão divina, razão regeneradora. E nossos míseros interesses seriam uma consideração secundária que relegaríamos ao último plano. Ampliam nosso entendimento dizendo que a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, há situações vergonhosas que desolam famílias honradas. Cortam o coração de uma mãe e fazem branquear os cabelos dos pais antes do tempo. A morte prematura é muitas vezes um grande benefício que o Deus dá àquele que se vai. E que se encontra assim poupado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à queda nos precipícios dos erros. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade. É que Deus julga que não lhe é útil passar maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizemos, que uma vida tão cheia de esperança seja cortada tão cedo. De quais esperanças queremos falar? Das da terra, onde aquele que se foi teria brilhado, trilhado seu caminho e feito fortuna?
uma visão estreita que não consegue se elevar acima da matéria. Acaso sabemos qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperança, segundo pensamos? Quem nos garante que ela não poderia ter sido cheia de amarguras? Acaso consideramos nulas as esperanças da vida futura, preferindo as da vida passageira que arrastamos? Vale mais ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Alegremo-nos ao invés de nos lamentar quando Deus quiser retirar um dos seus filhos desse vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permanecesse aí para sofrer conosco? Essa dor compreende-se entre aqueles que não têm fé e que veem na morte uma separação eterna. Porém, graças às revelações do Espiritismo, sabemos que a alma vive melhor, livre de seu envoltório corporal. Aqueles que partem precocemente mais do que imaginamos estão perto de nós, estão perto, bem perto. Seus corpos fluídicos nos rodeiam. Seus pensamentos nos protegem. A lembrança que temos deles os enche de felicidade. Contudo, nossas dores insensatas os perturbam. Elas denotam uma falta de fé. São uma revolta contra a vontade de Deus. Auxiliando-nos a entender a questão das mortes prematuras, a doutrina espírita assegura-nos que chegaram ao seu fim previsto. São, em geral, complementares de existências anteriores, truncadas por causa de abusos ou excessos. Quando, em consequência de hábitos desregrados, se gastarem os recursos vitais antes da hora marcada pela natureza, tem-se de voltar a perfazer numa existência mais curta. O lapso de tempo que a existência precedente devia ter normalmente preenchido. Sucede que os seres que devem dar esta reparação se reúnem num ponto pela força do destino, para sofrerem numa morte trágica as consequências de atos que têm relação com o passado anterior ao nascimento. Daí as mortes coletivas, as catástrofes que lançam no mundo um aviso. Aqueles que assim partem acabam o tempo que tinham de viver e vão preparar-se para novas existências melhores. Segundo o Espiritismo, renascemos nessa dimensão com um tempo previsto de vida fixado. Por sinal, segundo informam os instrutores espirituais, a única fatalidade da vida. No importante livro Ação e Reação do Espírito André Luiz, pelo médium Chico Xavier, o autor ouve de um instrutor espiritual que a maioria dos que enfrentam as mortes prematuras o fazem por força dos débitos contraídos e de acordo com os ditames da própria consciência. Cabe-lhes aceitar sem discutir amargas provas na infância da mocidade ou na velhice através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. Uma dúvida natural diante dessa informação é: e os pais? Em que situação surpreenderemos os pais dos que devem ser imolados ao progresso ou à justiça na regeneração de si mesmo? Esclareceu o orientador espiritual que a dor deles é devidamente considerada pelos poderes que nos controlam a vida. Acrescentou que as entidades que necessitam de tais lutas expiatórias são encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com elas em delitos lamentáveis no pretérito distante ou recente. Ou ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas. A providência divina objetiva fazer que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento, a honorabilidade e o carinho que todos devemos na terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as falhas mútuas. Essa é a razão pela qual os que entendem a vida espiritual devem vibrar os batimentos do próprio coração em favor desses entes amados. E se pedirem a Deus que os abençoe, sentirão em si mesmos aquelas consolações poderosas que secam as lágrimas. Aquela fé consoladora que mostrará o futuro prometido pelo soberano Senhor. Estamos apresentando Direto ao Ponto. Numa palestra que assisti, o expositor fez referência à população espiritual do planeta Terra. O que ele quis dizer?
Para entendermos isso, é preciso conhecer a visão original e revolucionária oferecida pelo Espiritismo. Revelaram os espíritos ouvidos por Allan Kardec quando da organização da obra básica da doutrina conhecida com o Livro dos Espíritos. A infinidade de corpos celestes observados no cosmos, que tanto admiramos nas noites estreladas, na verdade são mundos habitados. Escreveram que o universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável, conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências. Um imenso governo em que cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olhar do soberano Senhor, cuja vontade única mantenha unidade por toda parte. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. O que nos parece perturbações são movimentos parciais e isolados que só nos parecem irregulares, porque nossa visão é circunscrita. Se pudéssemos abarcar o seu conjunto, veríamos que essas são apenas aparentes e que se harmonizam no todo. Disseram ainda que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos se seguem e marcham paralelamente, porque a perfeição da habitação está em relação com o habitante. Fisicamente, o globo sofreu transformações, constatadas pela ciência, e que sucessivamente o tornarão habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo em que se opera a melhoria do globo sob o império das forças materiais, os homens a isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e a terra mais produtiva. Comparam os planetas às escolas de aperfeiçoamento dos espíritos que buscam a evolução ou a própria iluminação. Do ensinamento dado pelos espíritos resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que ainda são inferiores à Terra, tanto física como moralmente. Outros são do mesmo grau e ainda há outros que são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente, a vida moral é quase inexistente. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de tal modo que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermediários, há a mistura do bem e do mal, predominando um ou outro conforme o grau de seu adiantamento. Embora não se possa fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos, podemos, considerando-se sua situação, destinação e características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira racional. Mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Mundos e expiações e provas, onde o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. Por isso o homem é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados indefinidamente a ele. E não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem o grau máximo de adiantamento no mundo em que vivem, passam para um outro mais avançado, e assim sucessivamente, até que cheguem ao estado de espíritos puros. São, de igual modo, estágios em cada um dos quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Para eles, é uma recompensa passar por um mundo de uma ordem mais elevada.
como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz. Ou ter que reencarnar num mundo ainda mais infeliz do que aquele que são forçados a deixar por terem persistido no mal. E esse trabalho se processa na condição de encarnados, ou seja, revestidos com corpo físico, e desencarnados, quando sem o corpo desgastado pelo tempo ou por doenças. Jesus havia afirmado aos seus discípulos que não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Transcorrido um século da apresentação da proposta científica, filosófica e religiosa chamada Espiritismo, novas revelações começaram a surgir. Uma delas apresentada pelo Espírito Emmanuel através do médium Chico Xavier. Pode ser conferida no livro Roteiro, publicado em 1952. Sobre o planeta em que vivemos, diz no capítulo 10 o seguinte: de portas abertas à glória do ensino, a Terra, nas linhas da atividade carnal, é realmente uma universidade sublime. Funcionando em vários cursos e disciplinas, com 2 bilhões de alunos aproximadamente matriculados nas várias raças e nações. Naturalmente, esse número de seres humanos encarnados refere-se aos dados disponíveis no início da década de 50. Acrescenta, todavia, que mais de 20 bilhões de espíritos conscientes desencarnados estavam, portanto, matriculados nesta grande escola, observando ainda. Sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercando o domicílio terrestre, demorando-se outras faixas de evolução. Pondera ainda que, para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Assim é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir. Cada nação, diz ele, possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. E ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se desencadeiam nas guerras, movimentam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. Nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Anos depois, em entrevista concedida ao Anuário Espírita de 1964, o espírito André Luiz, através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, confirmou os dados dizendo: será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho em torno da Terra para mais de 20 bilhões. Observa também que alta percentagem ainda se encontra nos estágios primários da razão. Esse número é passível de alterações constantes pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito nas regiões do planeta. Destacou, por fim, que, como acontece na dimensão em que vivemos, as esferas de trabalho e evolução que rodeiam a Terra estão muito longe de quaisquer perspectivas de saturação em matéria de povoamento. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Qual a relação do espiritismo e a homeopatia? Historicamente, observa-se que ao longo do século XIX, várias propostas originais foram apresentadas nos meios dedicados aos cuidados da saúde e restauração dela. Um deles, o hoje chamado mesmerismo, proposto pelo médico austríaco Franz Anton Mesmer. Baseia-se na existência no corpo físico de um fluido denominado de animalizado, natural em todos os seres humanos e passível de ser transmitido entre eles. Evidentemente, nesse tempo, as ciências médicas partiam do chamado mecanicismo, ou seja, que o corpo é uma máquina criada pela concepção e desgastada através do uso ao longo de vários anos. Cessa de funcionar pelos impositivos da morte. Outro procedimento também surgiu na Europa através do médico Samuel Hahnemann,
diante da ineficácia das alternativas medicamentosas conhecidas então. Na verdade, não representava algo inteiramente novo, pois outros grandes nomes do passado, como Hipócrates, Galeno, Paracelso, tinham a mesma opinião. Defendiam eles que a cura seria possível através dos semelhantes, ou seja, a doença poderia ser debelada pela aplicação de medidas semelhantes à própria doença, conhecido como similia similibus. O procedimento foi rejeitado em seu país de origem, encontrando melhor acolhida em Paris, já no início do século XIX, para onde se mudou Hahnemann. Desencarnado em 1843, o reencontramos pouco depois como espírito, integrando a equipe do Espírito da Verdade, responsável pela apresentação e materialização em nossa dimensão da proposta do Espiritismo. Com os conhecimentos dela advindos, vamos entender como funcionam os medicamentos homeopáticos, que quimicamente não conseguem ser detectados pelos processos disponíveis. A produção das alternativas múltiplas a serem utilizadas nos tratamentos homeopáticos consiste na dinamização dos princípios ativos neles utilizados. Perdem suas características químicas, destacando-se suas características físicas. Sua ação no paciente ao qual é ministrada se faz através do corpo espiritual ou perispírito, a estrutura intermediária que interliga o espírito e o corpo físico. Por ser basicamente fluídico, tem uma ação mais rápida e menos prejudicial que os alopáticos, que dependem da absorção e circulação pelo organismo físico, atingindo apenas os efeitos e não as causas essenciais da origem das doenças. Como o Espiritismo é o que considera a existência do corpo espiritual, fornecendo detalhes objetivos sobre seu funcionamento. E a homeopatia afirma que o início da reação no sentido da cura começa no corpo espiritual. Aí reside a relação entre eles. Direto ao ponto em 1 minuto. Se queres paz, mesmo que alguém te fira, não acuses, esquece. Quem prejudica outrem, prejudica a si mesmo. A memória do ingrato é uma ferida aberta. A culpa e a enfermidade caminham sempre juntas. Basta a quem fez o mal simplesmente viver. Se procuras a paz, serve e entrega-te a Deus. Emmanuel. A gente vai percebendo então com essas passagens de Emmanuel que na verdade nós precisamos prosseguir sempre com simplicidade, com confiança, com fé, com paz, porque dessa forma nós vamos adquirindo os substantivos necessários para a sobrevivência e aquelas situações pelas quais nós vamos conseguindo aprender a conviver, tolerar, entender e perdoar. Ah, meus amigos, como é bom quando nós conseguimos caminhar sem ter culpa ou desejar ou informar a culpa de quem quer que seja ao nosso redor. Porque, enfim, nós vamos percebendo que tudo que temos e que somos depende de nós mesmos. Se hoje estamos vivendo um problema, certamente estamos ligados a ele. Por essa razão, é muito importante nós lembrarmos o seguinte, que precisamos deixar de lado a ingratidão para conosco, a enfermidade e o mal simplesmente quando nos acontece, apenas esquecer e seguir, prosseguir adiante, porque as pessoas envolvidas no mal que nos fazem certamente sobreviverão e terão que refazer seus atos, seja conosco, seja com alguém encaminhado pela providência maior. Por essa razão, por que desconfiar da justiça maior da vida? Por que desacreditar de Deus nos momentos de dificuldade, sendo que é justamente nesses momentos em que Ele se mostra mais eficaz para nos libertar das amarras que nós mesmos criamos, não agora, mas provavelmente em um passado próximo ou remoto. Palavras finais. O Grupo
Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.